Antes de orar, faça isso. Este é o tema do vídeo de hoje. Eu quero te ensinar e esclarecer 5 atitudes importantíssimas para fazermos antes de orar. Isso vai tornar a sua oração mais poderosa e eficiente, trazendo resultados para a sua oração diante de Deus. Veja este vídeo por completo, pois vou passar para você este conhecimento que vai edificar a sua vida. 5 atitudes que todos nós precisamos fazer antes de orar. Será uma bênção este estudo bíblico, este ensinamento espiritual para a sua vida. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Bruno Souza e este é um canal de oração. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se gratuitamente, ative as notificações e acompanhe as orações deste canal. Estarei te ajudando em oração. Vamos estar falando sobre 5 atitudes extremamente importantes para realizarmos antes de orar. Este ensinamento espiritual tornará muito mais eficiente a sua oração, trazendo resultados. A primeira atitude que nós precisamos fazer antes de orar é esta: leia alguns versículos bíblicos antes de orar. Por que ler alguns versículos bíblicos antes de orar é de muita importância? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, antes de você orar, antes de nós orarmos, é necessário e importante lermos alguns versículos bíblicos. Por exemplo, você ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na oração, você pode expressar para Deus o versículo que você leu. Quando orar, você pode dizer: Deus, a tua palavra nos diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, que o Senhor venha suprir esta necessidade, que o Senhor venha cuidar desta situação, porque eu creio que tu és o meu pastor. Ou seja, você leu o Salmo 23, isto edificou a sua fé, e no momento da oração você apresentou a Deus o seu pedido, apresentando em conformidade com o Salmo 23. Outro exemplo, você leu o Salmo 91, e no momento da oração você apresenta o Salmo 91 em oração. Senhor, eu estou em oração e te peço que as bênçãos do Salmo 91 esteja sobre a minha vida. Por isso, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família. Pois o Salmo 91 nos diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu tomo posse desta promessa bíblica do Salmo 91 na minha vida. Ou seja, você leu o Salmo 91 antes de orar. E isto refrescou a sua memória. E no momento da oração, você está apresentando diante do Senhor em oração um pedido baseado no Salmo 91. Outro exemplo, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia ou de aflição.
E no momento da oração você pode apresentar o Salmo 46 em oração, dizendo: Senhor, o Salmo 46 nos diz que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, por isso cuida de mim. Eu apresento as minhas questões, os meus pedidos, e que o Senhor venha me dar vitória. Ou seja, você leu o Salmo 46 e agora está apresentando em oração. Um outro exemplo é o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, em oração, você pode apresentar o Salmo 121, dizendo para Deus: Deus, a tua palavra diz que tu és o meu socorro. Então, entra com o teu socorro, com a tua providência nesta situação. Ou seja, é de extrema importância lermos a Bíblia antes de orar. Isso vai refrescar a sua memória naquilo que está escrito na palavra, e com isso você vai apresentar em oração. E esta atitude de ler versículos antes de orar, vai gerar mais fé em seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e também você poderá apresentar em oração os textos bíblicos que você acabou de ler. Então, antes de orar, pegue a sua Bíblia, leia alguns versículos bíblicos, pode ser nos Salmos, pode ser também no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Selecione esses versículos, leia, medite, reflita nesses versículos e em seguida vá orar. A sua oração se tornará muito mais poderosa, muito mais eficiente e com certeza trará grandes resultados de bênçãos, milagres e vitórias para a sua vida. Então, o primeiro passo, a primeira atitude é: leia a Bíblia, leia alguns versículos antes de orar. A segunda atitude muito importante antes de orar é: resolva as indiferenças. Resolver as indiferenças antes de orar é muito importante. Por exemplo, você é casada, casado, e por alguma razão discutiu com seu esposo, com a sua esposa, ficou uma indiferença entre vocês. É de extrema importância, antes de você orar, ir até o seu esposo ou esposa e pedir desculpas, resolver estas indiferenças. Conversar, dialogar, deixar a situação em paz. Olha só o que a Bíblia diz. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso de número 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Note que na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 7, Pedro está ensinando que o homem deve honrar a sua esposa. E perceba que no final do verso ele diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só a seriedade da importância de estar bem com o marido, com a esposa. Esse texto, é claro que serve tanto para o homem, como também para as mulheres. Embora Pedro esteja direcionando a fala para os homens, esse texto serve também para as mulheres. Ou seja, é muito importante a mulher estar em paz com o homem e o homem está em paz com a mulher. Então, se você é casada, casado, e se há alguma indiferença entre vocês,
aconteceu algum tipo de desentendimento, briga, contenda, antes de orar, vá até a sua esposa, peça desculpas a ela, peça perdão com amor, com carinho e resolva as indiferenças. Então, tanto para o homem como para a mulher. E com isso, em seguida, vá orar, vá conversar com Deus. Então, resolver as indiferenças antes de orar é a segunda atitude muito importante antes da oração. Isso vai tornar a sua oração mais eficiente e mais poderosa. Até mesmo porque, quando você for orar, vai orar com um coração mais leve. Não vai orar com um coração pesado. Imagine só essa situação. O esposo está brigado com a esposa ou vice-versa, e no momento da oração a pessoa vai sentir aquele peso na consciência, na alma. Então é interessante resolver a indiferença, resolver aquela situação, tirar este clima pesado. Isso vai ajudar muito para quando a pessoa for orar, a pessoa vai orar com um coração mais leve, porque resolveu as indiferenças. Isso também nós podemos aplicar para diversas situações. Às vezes a mãe está com a indiferença com o filho, o clima não está bem entre eles, a mãe, o pai com o filho. Então é interessante chegar até o filho, conversar, resolver esta indiferença. Tanto a mãe como o pai, ou até mesmo o filho, pode chegar para a mãe, resolver a indiferença. Então, se existe alguém próximo a você, a qual existe uma indiferença, um clima pesado, sente com essa pessoa, converse com ela, resolva as indiferenças e fique em paz. Perdoar sempre é importante e receber também o perdão sempre é necessário e importante. Diz a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como diz aqui em Hebreus 12, verso 14, segui a paz com todos. É muito importante. Então, resolver as indiferenças antes de orar também vai colaborar, ajudar de forma poderosa a sua oração diante de Deus, tornando mais eficaz a sua oração, as nossas orações. Resolver as indiferenças é uma atitude muito nobre e importante antes de orar. Terceira atitude muito importante antes de orar é: relembre-se que Deus é misericordioso. Repetindo, relembre-se que Deus é misericordioso. Ou seja, não deixe as acusações da sua consciência. Não deixe que, por o fato de você ter errado ou falhado, isso te impeça de orar. Se você sente um sentimento de culpa, um peso na consciência, mesmo se sentindo fraca, mesmo se sentindo uma pecadora, um pecador, mesmo assim, vá para a oração. Relembre-se que Deus é misericordioso. A Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo de número 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então lembre-se sempre, relembre-se sempre que Deus é misericordioso. Nós temos um advogado para com o Pai. E Ele é fiel para perdoar os pecados e falhas.
E é claro que no momento da oração você vai pedir perdão das suas falhas, pedir perdão dos seus pecados. Então não permita que uma falha, um erro que você cometeu te impeça de ir para a oração, porque é na oração que você vai apresentar diante de Deus. É na oração que você vai receber também o perdão do Senhor, porque o Senhor vai visitar você. No momento que você disser, Senhor, perdoa a mim, neste exato momento, a misericórdia de Deus é acionada sobre a sua vida, a graça de Deus é manifesta no momento do arrependimento. Lembrando que até o arrependimento que sentimos é produzido pelo Espírito Santo. A graça de Deus nos alcança até mesmo antes do arrependimento, porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado e do juízo. Então, relembrar que Deus é misericordioso vai te encorajar a orar, a ir até a presença de Deus, sabendo que Ele é misericordioso para perdoar, para salvar e libertar. Olha só o que a Bíblia diz em Lamentações. No capítulo 3, no verso 22, nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Perceba que em Lamentações capítulo 3, verso 22, a Bíblia nos revela que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, destruídos. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, sempre antes de orar, lembre-se que o Senhor, justo e fiel, Ele é misericordioso. Esta também é uma grande e importante atitude fazermos antes de orar, relembrarmos que o nosso Deus é misericordioso. A quarta atitude, muito importante, a nós fazermos antes de orar é: já idealize, imagine. Esta é a quarta atitude. Antes de orar, já imagine, idealize aquilo que você quer receber da parte de Deus. Então, antes de orar, já comece a imaginar, idealizar o que você vai pedir, o que você vai agradecer. Já vai formulando na sua consciência, na sua mente, aquilo que você vai apresentar diante de Deus, aquilo que você vai pedir, aquilo que você vai agradecer. E como toda oração, você vai iniciar exaltando o Criador, agradecendo a Ele, e vai apresentar também as suas petições. Perceba o que a Bíblia diz sobre a imaginação e a idealização. Mateus capítulo 9, verso 21 nos diz: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Aqui em Mateus capítulo 9 nos fala sobre uma história muito conhecida, que era de uma mulher que tinha uma enfermidade, uma doença, a qual ela tinha uma hemorragia que não cessava. E a Bíblia nos descreve que há 12 anos ela sofria com esta hemorragia. No entanto, ela fica sabendo que Jesus está passando por ali.
E aqui neste verso que nós acabamos de ler, ela imaginou, ela pensou consigo, como o texto diz, ela pensou consigo: se tão somente eu tocar a sua veste, ficarei sã. Então, antes de ela ir até Jesus, ela imaginou, ela idealizou: se tão somente eu me aproximar do Mestre e tocar na sua veste, ficarei sã, ou seja, ficarei curada. E isso mesmo aconteceu. Ela foi, atravessou a multidão, tocou em Jesus e recebeu a cura que tanto ela procurava. Recebeu a cura que tanto ela desejava. Então, antes de orar, esta atitude é interessante e importante. Já idealize, imagine aquilo que você deseja receber. Já imagine até mesmo recebendo pela fé, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, no verso de número 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, mesmo não vendo, mesmo apenas esperando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que ainda não se vê com os olhos. Ou seja, você já pode imaginar pela fé, recebendo aquilo que você deseja receber da parte do Senhor. Então, antes de orar, já exercite a sua fé com a sua imaginação, idealizando aquilo que você deseja apresentar diante de Deus. Como esta mulher que tinha o fluxo de sangue, ela imaginou, ela idealizou, foi na presença de Jesus, tocou em Jesus e recebeu o milagre. Então, antes de orar, já idealize aquilo que você pretende apresentar diante do Senhor. Isso é uma forma também de você exercitar aquilo que você vai conversar com Deus. Porque existem circunstâncias, por exemplo, que a pessoa vai orar e não sabe o que conversar com Deus. Uma situação como essa, muitas das vezes acontece porque a pessoa, antes de orar, não idealizou, não imaginou aquilo que iria conversar com o Criador. Então, no momento que você imagina, idealiza, reflete naquilo que você vai pedir diante de Deus, isso vai te dar argumento, vai te dar fala, vai te dar argumentos para falar com Deus em oração. Então, antes de orar, faça também este exercício de imaginar, de idealizar aquilo que você vai pedir em oração. Isto é uma atitude também muito importante que vai tornar a sua oração mais eficiente e mais produtiva. Você vai ter mais argumentos para falar com Deus. Tanto pelo fato de você ter feito a primeira atitude, de ter lido a Bíblia, como também você ter idealizado, imaginado aquilo que você deseja receber da parte do Criador. E a quinta atitude, para concluirmos este estudo, para concluirmos este ensinamento espiritual, a quinta atitude é: esteja pronto, pronta para abrir o seu coração diante de Deus. Porque é muito importante também, quando nós formos orar, irmos com o coração aberto e disposto a derramar diante do Criador. Porque a nossa oração não pode ser uma oração engessada, calculando muito as palavras. É claro que temos que estar, como eu disse agora há pouco, com as ideias daquilo que vamos apresentar diante de Deus. É evidente que, quando nós vamos orar, temos que ter uma ideia daquilo que vamos falar com Deus, daquilo que vamos apresentar diante do Senhor. E como eu disse na quarta atitude,
Nós precisamos imaginar, idealizar aquilo que vamos pedir ao Senhor. Também é importante irmos com o nosso coração leve, com o nosso coração disposto a abrir diante do Senhor e se derramar diante do Criador. Porque a nossa oração não pode ser engessada, mecânica. A nossa oração tem que ser espontânea. Por quê? Porque você está indo conversar com o seu melhor amigo. Sabe o seu melhor amigo, a sua melhor amiga? Quando você vai conversar com ela, você até idealiza mais ou menos o que vai conversar com ela, mas a conversa não é engessada. Você conversa de forma leve, de forma espontânea. Da mesma forma, é quando nós vamos conversar com Deus. Temos que compreender que estamos indo conversar com o nosso melhor amigo. Então, antes de orar, esteja pronto a abrir o seu coração, sabendo que você vai conversar com o seu melhor amigo, sabendo que você vai conversar com o seu pai, que você é filha dele, que você é filho dele, sabendo que você vai conversar também com o seu Senhor, com o seu juiz, com o seu advogado, sabendo sempre que você vai conversar com o seu Criador. Então, está com o coração disposto a se abrir diante de Deus, com o coração pronto a se derramar diante do Criador. Isso torna as nossas orações mais eficientes e mais poderosas. Olha só o que a Bíblia diz. Em Salmos capítulo 34, verso de número 18, nos diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Note que a Bíblia está nos revelando que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. E o que é ter um coração quebrantado? A palavra já diz, coração quebrantado, um coração que se entrega para Deus, um coração sensível à voz do Espírito Santo, um coração arrependido dos erros e falhas, um coração temente a Deus, que reconhece a grandeza do Senhor. Um coração quebrantado é isso, um coração disposto a se entregar por completo ao Senhor, aberto para receber a presença de Deus. Então, quando nós vamos orar, já com um coração quebrantado, com um coração aberto para receber o perdão, a misericórdia e a graça divina através da oração, isso torna nossa oração mais eficiente e mais poderosa. É por isso que Davi recebeu de Deus o perdão, porque ele tinha um coração quebrantado. Ana, quando foi orar ao Senhor pedindo a Deus um filho, porque ela era estéril, ela não conseguia gerar. Então o Senhor abre a madre de Ana. Por quê? Porque ela foi orar a Deus com um coração quebrantado. Ela derramou as suas lágrimas, se emocionou diante de Deus e abriu o coração e pediu a Deus um filho que tanto ela queria. E fez um voto dizendo que devolveria aquela criança no templo, a serviço de Deus. E assim ela cumpriu aquele voto que ela fez para com Deus. Ou seja, Ana recebeu a resposta da oração porque ela foi orar com um coração quebrantado. Salmos 51, verso 17 nos diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então a Bíblia nos revela que Deus não despreza um coração quebrantado.
Um coração quebrantado é um coração que não está endurecido. É um coração que foi transformado por Deus. E com isso, uma pessoa que tem o coração quebrantado, ela é uma pessoa mais fácil de se moldar à vontade do Criador. Então a moldagem do Senhor se aplica ao coração quebrantado. Então esta é a quinta e importante atitude a fazermos antes de orar. É irmos com o coração aberto a Deus. Lembrando que no processo da oração, durante a oração, o coração vai se tornando mais quebrantado ainda. Por exemplo, pelo fato da pessoa ir orar, já com a ideia de abrir o coração, ainda que o coração desta pessoa não esteja ainda 100% quebrantado, mas pelo simples fato da pessoa ir com o pensamento de abrir o coração para Deus, durante a oração, no momento que a pessoa estiver orando, o coração desta pessoa vai se quebrantando mais ainda, porque a oração e a palavra de Deus são formas de quebrantar os nossos corações. Espero do fundo do meu coração que este ensinamento espiritual tenha edificado a sua fé, a sua vida e que Deus abençoe a sua família de forma toda especial. Compartilhe este vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Com certeza esta mensagem, este ensinamento bíblico vai edificar a vida de muitas pessoas. Então, compartilhe e acompanhe sempre as orações aqui do nosso canal. E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E lembre-se sempre, o nosso Deus é misericordioso e Ele está sempre disposto a ouvir as nossas orações. A paz do Senhor Jesus, um grande abraço no teu coração, que Deus te abençoe sempre.